Quando Deus nos põe à prova, é o que nós vamos tratar nesta noite. Depois dessas coisas, muitas coisas já haviam acontecido. Primeiramente, Deus tira Abraão de Ur dos Caldeus, no sul da Mesopotâmia. Dali ele vai para Harã, no norte da Mesopotâmia. Então ele parte aos 75 anos, sem saber para onde ia, guiado pela fé, guiado pela promessa. Ele chega na terra prometida e Deus lhe havia dado uma ordem: sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e reverterei em maldição aqueles que te amaldiçoarem. E ele caminha na presença de Deus. É provado e fracassa na prova no Egito. Deus havia prometido a ele uma grande descendência, como a areia do mar, como as estrelas dos céus. Mas já haviam se passado 11 anos e ele não tinha filhos. Estava com 86 anos, quando Sara lhe sugeriu: olha, eu acho que Deus deve ter esquecido da promessa. Então, eu vou entregar a você a minha serva Agar, coabita com ela é minha escrava, e o filho dela será o meu filho, e por meio dele vai ser a descendência. E Abraão fraqueja ao concordar com sua mulher, e nasce Ismael. Ismael cresce, já está agora com 13 para 14 anos. Abraão já estava conformado de que ele seria o herdeiro. Quando Deus aparece para ele, já com 99 anos de idade, disse: não temas, eu sou o teu escudo. Daqui a um ano a tua mulher vai conceber, vai dar à luz um filho. Tanto Abraão quanto Sara riram disso. Abraão está com 100 anos de idade e nasce o Isaac, filho da promessa. Quando nasce o Isaac, ele é desmamado. A Bíblia não diz com quantos anos, mas muito provavelmente com 3 anos de idade. Portanto, o Ismael já estava 14 com 3, 17 anos. Caçoa dele na festa do desmame. E a Sara mandou que Abraão despedisse a escrava, ela e o filho dela. Abraão achou muito pesado, mas Deus disse: atende a sua mulher, porque a descendência que eu prometi virá pela vida de Isaac. E agora Isaac cresce. Não sabemos que idade ele tinha, mas era suficientemente grande para caminhar com seu pai de Berseba até a região de Moriá. São 80 quilômetros. São 3 dias de viagem. Isaac era grande o suficiente para carregar nas costas um fecho de lenha, suficiente para montar o altar do holocausto. E então entra este texto: depois destas coisas, pôs Deus à prova a Abraão. Note que Deus põe à prova, Deus não tenta. O diabo tenta, Deus põe à prova. O diabo tenta para nos derrubar, Deus põe à prova para nos fortalecer. O diabo tenta para nos desviar do caminho, Deus prova para nos fixar no caminho. O diabo tenta explorando as nossas fraquezas para nos levar ao pecado. Deus prova para nos provar e nos aprovar, para sermos mais puros e fiéis. Então, eu quero chamar sua atenção para a prova. Primeiramente, a prova exige uma fé que não questiona. Abraão, eis-me aqui, Senhor. E Deus diz para ele: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre o monte, um dos montes que eu te mostrarei. Esta promessa é muito dolorosa. Parece que não é isso que Deus está dizendo. Diríamos nós: não foi Deus que eu estou ouvindo, não é possível. Será que é Deus mesmo? Talvez ele dissesse: vou dar um tempo para saber se é a voz de Deus que eu estou ouvindo mesmo. Mas ele não questiona. Deus pede para ele o filho, o único filho a quem ele ama, o filho da promessa. Pede em holocausto. Deus requer dele uma obediência inegociável. A grande questão é esta: o Abraão, onde está o seu coração? Em mim ou no seu único filho? Qual é a sua grande devoção? Sou eu ou é o seu filho? Onde você deposita a sua esperança? Em mim ou no seu filho? E Deus então requer dele uma obediência inegociável. Se você para pensar no texto, as providências que Abraão toma nos versos 3 e 4 são surpreendentes. Por quê? Porque parece-nos que a ordem de Deus está contra a promessa de Deus, a palavra de Deus contra a palavra de Deus.
Porque se você perceber, capítulo 21, capítulo anterior, versículo 12, está escrito: disse, porém, Deus a Abraão: não te pareças tu mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Olha, como a descendência dele vai ser chamada por Isaque se Deus agora está querendo o sacrifício de Isaque? Será que Deus é contraditório? Soren Kierkegaard teve um grande problema em interpretar esse texto e diz: não, está errado, Deus está sendo irracional, Deus está sendo ilógico. E pela lógica humana, parece que é isso mesmo. A não ser que você olhe esse texto pelas lentes da fé, ele é uma loucura. Sem o elemento fé, Abraão teria que ser internado na clínica psiquiátrica, como alguém com a cabeça perturbada. A ordem de Deus não só contraria o preceito, contraria a feição. É o filho único a quem tu amas. Deus não pede um cordeiro do rebanho. Deus não pede grandes holocaustos de muitos cordeiros e carneiros. Deus pede o filho único a quem ele ama. Parece que a ordem está contra o bom senso, porque, como mais tarde vai fazer parte do decálogo do sexto mandamento, não matarás, é uma ordem expressa de Deus. E muito mais, Deus não aceita sacrifícios humanos. Isso era abominação para Deus quando os povos pagãos faziam sacrifício dos próprios filhos. Mas notem que Deus dá uma ordem e não dá explicação. Não dá explicação, olha, você vai lá e oferece o teu filho Isaque, por isso, por isso, por isso, por isso, por... Não, Deus não dá explicação nenhuma. Agora, pense em um outro alimento que não está na Bíblia. Não está. Imagine vocês, o Abraão saindo, fazendo uma viagem de 3 dias. Talvez é a primeira viagem que o Isaac faz com o pai. Eu acho que vai pulando de alegria, 3 dias, todo feliz, todo alegre. Cada noite que paravam, armavam a tenda. Era uma alegria para ele, uma experiência nova para ele. E Abraão está sabendo o que vai fazer. Ele volta dessa viagem sozinho, porque sacrificou Isaac. Como é que ele encara a Sara? Eu acho que se isso tivesse acontecido, haveria um outro sacrifício. A Sara iria matar o Abraão. Se eu conheço bem as mulheres, o Abraão ia morrer. Ou acham que não? Como é que ele encara a sua mulher agora? Porque podem ter certeza, naquela noite ele não compartilhou isso com a mulher. Não, ô Sara, Deus mandou, sacrificou Isaac, e eu vou fazer isso. Você tá maluco? De jeito nenhum você não vai fazer isso, não. Deus falou com ele. E ele levantou de madrugada. E o que que ele fez? Confira comigo. Versículo 3 e 4. Leia comigo em voz alta. Põe na tela, por favor, 3 e 4. Vamos juntos? Levantou-se, pois, Abraão, todos nós. Levantou-se, pois, Abraão, de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ele poderia ter ido para outro lugar que Deus não tinha indicado, ele poderia ser um primeiro Jonas. Não, ele não caminhou na direção contrária, ele caminhou na direção que Deus tinha dado ordem. Obediência absoluta, tomando todas as providências necessárias para o que Deus mandou ele fazer. Joaquim Mahmoud, quando pregou nesse texto, ele explorou uma coisa que não está no texto, e Moisés, que registrou o texto, não entrou nessa seara. Mas eu quero crer que o elemento, embora não registrado, está presente, que são as emoções do Abraão. Pense comigo nisso. É o filho único a quem ele ama. É o herdeiro da promessa. Deus aparece para ele e diz: Abraão, vai lá num monte que eu vou te mostrar. Está a 80 quilômetros daqui. Prazo suficiente de pensar, refletir, retroceder, questionar, duvidar, pedir mais informação, pedir mais evidência, fazer igual o Gideão. O senhor mostra se a lã vai ficar seca, se a lã vai ficar molhada. Eu podia pedir 1000 coisas para Deus. Era uma decisão muito radical para tomar. E ele parte. Primeiro dia, coração apertado. Ou acham que não? Primeira noite, arma a tenda. O Isaac está feliz da vida, pulando de alegria, vai dormir todo feliz, e vai lá dar um beijo no rosto do filho. Coração doído. Levanta segundo dia, viaja o dia inteiro. Todo feliz o Isaac. E o pai sabendo para onde está indo e o que vai fazer. Coração apertado. Terceiro dia, ele olha à vista de longe o Monte Moriá. O Monte Moriá é um monte onde o templo foi construído. Templo de Jerusalém. Como é que ele reage? Vamos ver a confiança dele? Primeiro,
Ele foi capaz de transformar as provas em adoração. Leia o verso 5, toda a igreja comigo. Verso 5, põe na tela, por favor. Toda a igreja. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Meus amados irmãos, isso é fé. Ele não está blefando. Ele vai sacrificar o filho. Ele vai obedecer. Mas ele transforma a provação mais dura da vida dele em ato de adoração. E ele transforma a experiência mais dramática na vida dele na confiança de que Deus era poderoso, não para poupar o filho do sacrifício, mas para arrancar o filho da morte por meio de uma ressurreição. Quer ver um exemplo? Põe na tela, por favor, meu irmão, Hebreus capítulo 11, versos 17 a 19. Olha o que está escrito lá. Veja como o autor aos Hebreus interpreta esse fato. Toda a igreja comigo, por gentileza, vamos lá. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Então, quando ele diz, fica aqui, eu e o rapaz iremos lá, tendo nós adorado, voltaremos. O que está na mente dele, no coração dele? Que Deus vai poupar o Isaque do sacrifício? Não. O que está na mente dele, segundo a interpretação do autor aos Hebreus? Que ele acreditava que Deus iria ressuscitar o seu filho. E com ele ressurreto, ele voltaria. Agora notem, é uma fé que caminha sozinho e só com o filho rumo ao sacrifício. Por favor, observe comigo, versículo 6, a parte B sobretudo. Só a parte B. Assim caminhavam ambos juntos. Repete comigo. Assim caminhavam ambos juntos. Versículo 8, parte finalzinha lá. Vão comigo. E seguiam ambos juntos. Irmãos amados, esse texto nos foi dado como o texto mais eloquente da Bíblia do que significa o Calvário. Porque, notem vocês, por que Jesus morreu? Jesus morreu não é porque ele foi uma vítima do sistema, não é porque o sinédrio prevaleceu sobre ele, não é porque a soldadesca romana o prendeu e ele estava indefeso, não é porque os discípulos o abandonaram, não é porque Judas o traiu, não é porque Pedro negou, não é porque Pilatos o sentenciou, não. Esses são elementos secundários. A Bíblia diz que Deus não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. A Bíblia diz que Jesus afirmou: ninguém tira a minha vida de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. De tal maneira que o pai e o filho caminharam juntos para o sacrifício, juntos para o Calvário, juntos para a cruz. A única maneira de nós, humanos, entendermos o que aconteceu no Calvário é através das lentes da experiência do Abraão e do Isaque. Ele caminha com o seu filho, junto com o seu filho, para o monte do sacrifício. Agora notem comigo, que esta fé que caminha junto é uma fé que não depende de sentimentos. É por isso que o justo não vive de sentimentos. O justo não vive de emoções. O justo vive pela fé. E o que é fé? É certeza, é convicção. Que o que Deus fala é verdade. Não há dúvida, não há incerteza, não há questionamento, não há protelamento. Há obediência pronta, imediata. É fé. É por isso que Abraão é chamado o pai da fé. Ele creu. Isso lhe foi imputado para a justiça. Agora notem comigo o sacrifício nos versos 7 a 10. Vem a pergunta do Isaque. Vamos ler juntos 22, 7. Põe na tela, por favor. Toda a igreja comigo. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho.
Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Veja você, essa é uma pergunta inquietante. O que está acontecendo? Qual é a cena? O Isaque está levando um feixe de lenha nas costas, o pai dele está com a mão no fogo, outra mão na faca, no cutelo. E aí o menino está caminhando. Falei, bom, mas está faltando alguma coisa aqui. Não vamos fazer um holocausto? Não um sacrifício? Está faltando o principal, está faltando o cordeiro. Cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? E aqui, irmãos, é nessa situação tão difícil é que surge na história, pela primeira vez, este belíssimo nome de Deus. Deus proverá. Jeová Jireh. Deus proverá. Tem hora que você não pode depender da emoção, você tem que depender da promessa. Deus proverá. Você está no dia mais difícil da sua vida, no dia mais amargo da sua prova. Cadê o cordeiro? Deus proverá. Deus proverá. E aí você nota que a resposta dele, do verso 8, é esta: Deus proverá, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E ele não esbabacou aqui, não. E o texto prossegue e diz que e seguiam ambos juntos. E aí vem o verso 9, leia o 9 comigo, por favor. Chegaram ao lugar que Deus havia lhe designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Então vamos parar um pouquinho aqui. Bom, a Bíblia diz que Abraão viveu quantos anos? 175 anos. O Isaque nasceu e Abraão tinha quanto tempo? 100 anos. Não sabemos que idade tinha o Isaque aqui, mas Abraão era um homem já mais que centenário. Talvez aí entre uns 115, 120 anos. O Isaque é um adolescente, capaz de carregar um feixe de lenha nas costas. Humanamente falando, quem tem mais força física? O rapaz que carrega um feixe de lenha ou o pai mais que centenário? O que você acha que um menino normal faria se o pai... Filho, vem cá, minha filha. Vou te amarrar aqui em cima e vou passar a faca no seu pescoço. O que ele faria? Normalmente, o que teria acontecido? Ele fugiria. Denunciaria o pai na primeira delegacia. Maus tratos, violência doméstica. Abraão estava encrencado com a polícia. Ia ser preso. O texto não diz isso, mas há um silêncio ensurdecedor no texto. Porque se ambos caminharam juntos, se isso representa a cena mais eloquente do Novo Testamento, que é a morte de Cristo, o entendimento que eu tenho da passagem é que Abraão chamou seu filho. Diz, filho, preciso lhe contar uma história. Deus apareceu para mim, eu morava lá na Mesopotâmia, vivia no meio de um povo idólatra. Deus me tirou de lá. Deus me mandou para cá, para uma terra que eu não conhecia. E Deus me prometeu, meu filho, de que a minha descendência seria numerosa na terra. E eu achei por um momento, meu filho, que era o seu irmão Ismael, mas não era. Quando eu já estava com o corpo amortecido, meu filho, Deus apareceu para mim e disse, vai ser você agora que vai ser pai, e a sua mulher, que é estéril e já não tem regras mais, vai dar à luz a um filho. Eu e a sua mãe rimos de incredulidade. E você nasceu, meu filho. E Deus disse graficamente para mim que você é o filho da promessa, que é por meio de você que as nações todas vão ser abençoadas. Então, meu filho, deixa eu dizer, esse Deus que não mente, esse Deus que não falha, apareceu para mim há 3 dias e me deu uma ordem para oferecer você em sacrifício. Como eu sei, meu filho, que Deus é confiável, como eu sei que Deus nunca falha, eu creio, meu filho, que Deus vai ressuscitar você, porque a promessa de Deus não pode falhar. E eu vejo a cena do Isaac dizendo, eis-me aqui, meu pai. Foi o que Jesus fez na cruz. Eis-me aqui, pai, para cumprir o teu plano, que é eterno, porque o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então, notem comigo o que vai acontecer. Versículo 10. Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Olha a intervenção divina do céu. Versículo 11, por favor, leia comigo. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor. Abraão, Abraão!
Respondeu: Eis-me aqui. Preste atenção. Lá em Berseba, 3 dias antes, Deus gritou pelo nome dele: Abraão, Abraão. Qual foi a resposta dele? Eis-me aqui. 3 dias depois, nos dias mais sombrios da prova, na hora H, com a mão estendida, com o cutelo na mão, Deus diz: Abraão, Abraão. Ele responde do mesmo jeito: Eis-me aqui. Versículo 12, todos comigo, por favor. Então lhe diz, todos juntos: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Pergunto a vocês: será que Deus não sabia disso? Deus que sabe tudo? Deus que tudo conhece, a tudo sonda e a tudo vê? Claro que sabia. Será que Deus não conhecia isso, passou a conhecer agora? Será que Deus é surpreendido como nós o somos? Há perguntas de Deus, irmãos, que são lógicas. Lá no Val de Jaboque, Deus perguntou para Jacó assim: qual é o teu nome? Será que eu não sabia? Claro que sabia. Como te chamas? Claro que eu sabia. Mas o mundo precisava saber. Você e eu precisamos saber até que ponto um homem vai na sua fidelidade a Deus, na sua confiança em Deus, na sua capacidade de crer e neste Deus Todo-Poderoso. Agora eu sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu único filho. Tem coisas que nós somos tão apegados. E a pergunta é: quem é o primeiro, o maior e o único no nosso coração, na nossa devoção? Eu tenho certeza que eu falando aqui com todos os pais e mães desse auditório e os que estão nos ouvindo, qualquer pai, qualquer mãe tem coragem e prontidão para dar a sua vida pelo seu filho, pela sua filha. Tem ou não tem? Se tiver que tirar a vida de um ou de outro, você bota o seu peito na frente. Você poupa seu filho. Qualquer de nós aqui faz isso. O ponto é que a Bíblia diz que você tem que amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a sua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Deus tem que ocupar o primeiro lugar no nosso coração. Você tem que amar a Deus mais do que o dinheiro, mais do que a família, mais do que você mesmo. É isso que esse texto está revelando para nós. Agora, me permita compartilhar com você o substituto nos versos 11 e 12. Já lemos o 11, vamos ler o 12 agora, por favor, toda a igreja comigo. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, teu único filho. E 13 também. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu um holocausto em lugar do seu filho. Aqui o paralelismo entre Abraão e Deus, Isaque e Cristo cessa. Porque o amado de Deus, em quem Deus tem todo o seu prazer, não conhecendo o pecado, foi feito pecado por nós. E ele foi levado para a cruz. E o cutelo da lei desceria sobre ele. E na cruz ele bradou: Deus meu, por que me desamparaste? E para ele não teve um cordeiro substituto. Ele morreu pelos nossos pecados. Para Isaque teve um substituto, para ele não. Ele era o nosso substituto. Ele morreu em nosso lugar, em nosso favor. Ele morreu a nossa morte. Isso representa, irmãos, que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Não poupou o seu próprio Filho. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Vamos ao verso de número 13, ao verso 14. A igreja comigo. E pôs Abraão, por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Esse é o nome tão delicioso de proferir. O Deus Jeová Jiré. Quantas vezes eu já proferi? Quantas vezes eu já proferi? Jeová Jiré, Jeová Jiré, Jeová Jiré. Mas onde que o Senhor proverá? Preste atenção agora. Onde o Senhor vai prover? O que está escrito no texto? O que está escrito no texto? No monte do Senhor
se proverá. Quando é que ele vai prover? É quando você estiver onde ele mandou você estar, fazendo o que ele mandou você fazer, quando você estiver no monte da obediência e da fé, aí ele provê. Não há promessa dele de ser o Jeová Jiré se nós estamos tomando o navio para Tarsis, em vez de estarmos indo para Nínive. Não há promessa de que Deus vai resolver o problema e trazer solução na nossa angústia se nós estamos numa rota de rebelião contra Ele. Mas se nós estamos no centro da vontade dEle, este é o Deus Jeová Jireh. Agora notem a promessa de Deus, os versos 15 a 18. Leia comigo, por favor, esses 3 versos. Vamos juntos. 15 a 18, aliás, 4 versos. Então o céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abrão. Então, só um pouquinho, porque eu preciso que você entenda uma coisa. Quando você estiver lendo o Antigo Testamento e você aparecer o anjo, artigo definido, ele não está se referindo a um anjo. Está se referindo a uma teofania. Está se referindo à própria segunda pessoa da Trindade pré-encarnada. Então está escrito. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor Abraão e disse: jurei por mim mesmo, não tendo alguém superior a ele para jurar, Deus jura por si mesmo. Diz o Senhor: porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, certamente te multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus, como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Então tem 3 promessas aqui. Primeiro, promessa de bênção. Segundo, promessa de multiplicação. Terceiro, promessa de vitória. Agora veja, as 2 figuras que ele usa são figuras para mostrar uma quantidade incontável. Tanto estrelas dos céus como areias do mar são números incontáveis para os homens, só contáveis para Deus. Você pergunta quantas areias tem na praia do mar? Conta para ver. Não dá para contar. Deus sabe, eu não. Quantas estrelas tem no céu? Dizem que tem mais de estrelas nos céus do que areias nas praias e desertos. Eu não sei, ninguém sabe, Deus sabe. Incontável para nós, contáveis para Deus. Como é que termina o texto? Versículo 18. Nela, ou seja, na tua descendência, serão benditas agora não só todas as famílias da terra, mas todas as nações da terra, porque obedeceste a minha voz. Então, você brasileiro, eu também sou. Nós somos abençoados pela descendência de Abraão. E a descendência de Abraão, irmãos, não é Isaque. O descendente de Abraão, em quem todas as famílias da terra são abençoadas e todas as nações da terra são abençoadas, chama-se Jesus de Nazaré. Ele é o filho de Abraão, em quem todos os povos são abençoados. Hoje no Brasil, estima-se que nós estamos chegando a 30 milhões de evangélicos. Isso representa mais cerca de 60 milhões de pessoas. Não sabemos quantas delas de fato nascerão de novo, mas podemos afirmar que milhões de brasileiros são abençoados por essa promessa aqui. Fazemos parte das nações da terra. Para todo lado que você vai, você vê gente lavada no sangue do Cordeiro, gente salva por Jesus, que faz parte da família de Deus, que está debaixo desta bênção prometida a Abraão. Concluindo, leia o verso 19 comigo, todo mundo, toda a igreja. Então, voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Caminhou 80 quilômetros para lá, caminha 80 quilômetros para cá. Sabe o que é curioso? Que a próxima cena que fala de Isaque vai falar do seu casamento. Capítulo 24. Vimos o retrato da cruz, da morte e da ressurreição de Jesus. Porque é uma conexão entre um e outro. Isaque é o filho do coração, Jesus é o filho amado do Pai. Isaque foi a Moriá sem reclamar. Jesus foi para o Gólgota sem abrir a boca. Isaque era filho da promessa. Jesus é filho de profecia. Isaque e Abraão andaram juntos, o pai e o filho foram juntos para o Calvário. Isaque foi oferecido em sacrifício. Jesus teve que morrer. Isaque teve que carregar o fecho de lenha. Jesus carregou a cruz. Isaque foi levantado figuradamente da morte, segundo Hebreus 11. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Aqui representamos o Calvário. Aqui representamos o túmulo vazio.
A próxima cena é Jesus voltando para o casamento com a sua noiva, sua amada, a Igreja de Cristo. E nós aguardamos ansiosamente este dia. Que o Senhor nos abençoe. Amém. A provação que enfrentamos não é um castigo sem sentido, mas uma ferramenta que Deus usa para nos mostrar o seu plano e nos moldar. A Bíblia ensina que, quando passamos por momentos difíceis, nossa fé fica mais forte, nos tornamos mais pacientes e temos mais esperança. É como um ouro que precisa ser purificado pelo fogo. As lutas nos ensinam a depender menos de nós mesmos e mais de Deus. A dor que sentimos tem um sentido maior. Ela nos prepara e cumpre o plano de Deus de nos fazer parecidos com Jesus, transformando a tristeza em algo que traz glória a Ele. Sinta-se à vontade para debater respeitosamente sobre este tema na seção de comentários. Não se esqueça de deixar um gostei e se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. Um abraço a todos e fiquem com Deus.